Oi meninas, boa tarde. Vou gravar esse vídeo agora, trazendo uma palavra de Deus ao nosso coração. Eu gostaria de dizer que essa é uma palavra principalmente voltada para mulheres, né? Só que isso não impede os homens também de assistirem e de Deus falar ao coração de vocês, né? É que algumas partes específicas, elas são sobre mulheres, né? Eu gostaria de começar dizendo que eu estou lendo este livro aqui, que chama De Bem com Você, Acredita em Deus e não nas mentiras que conta a si mesma. Eu confio em indicar esse livro para vocês, meninas, porque além dele ser muito bom e estar falando muito comigo, eu ganhei ele da minha pastora, a Kátia, tia Kátia, já faz muitos anos, pelo menos aí acho que uns 3 anos que eu ganhei ele dela, e eu já comecei a ler ele uma vez, mas acabei não dando sequência, né? Ele é um livro muito bíblico, é um livro que tem referências bíblicas, né? Então é muito bacana. E assim, eu comecei a ler esses dias e já não consigo parar, eu ainda não terminei, mas eu achei válido vir aqui compartilhar com vocês um pouco do que ele tem falado comigo. Eu na verdade, vim aqui hoje para a gente quebrar as mentiras que o diabo diz sobre nós. A gente vai substituir essas mentiras que ele tem falado ao longo dos anos da nossa vida por verdades que o Senhor diz a nós, por verdades de Deus sobre nós. Então, eu achei muito importante as coisas que são ditas aqui. Inclusive, essa mensagem de hoje vai ser completamente baseada no livro. Eu fiz algumas anotações aqui, então vira e mexe eu vou olhar para elas, que são falas da escritora, né? E que eu achei, nossa, muito, muito importante, assim, para nós. Então, se eu olhar aqui para baixo, gente, no caderno, ó, vocês não estranhem, é que eu anotei alguns pontos que são importantes e eu não queria deixar passar em branco da forma que ela disse, tá? Se vocês ouvirem algum barulho, alguma coisa, ignorem, porque eu tô aqui no quarto, então às vezes tem barulho da rua, enfim. Mas é isso. Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, né? Que é se vocês já ouviram falar ou já presenciaram aqueles espelhos que distorcem a nossa imagem, né? No Paraíso da Criança, aqui em Piracicaba, tem uma salinha lá, né? Não sei se ainda existe lá, mas eu lembro que tinha, onde a gente entra e tem pelo menos, acho que uns 3 tipos de espelhos diferentes, e onde a gente fica achatadinha e larga, ou comprida e cabeça grande, enfim, eles distorcem a imagem, né? E eu acredito que é um bom exemplo de como a gente se enxerga, na verdade, às vezes, né? Sobre o fato da nossa imagem distorcida ser a forma que a gente realmente acredita que a gente é. Muitas vezes a gente tem como referência sobre nós mesmas uma imagem que não é a realidade, e nem mesmo a realidade de Deus na nossa vida, principalmente a realidade de Deus sobre a nossa vida. Então, esses espelhos às vezes são o que atormentam a nossa vida inteira. Quantas mulheres ficam presas a imagens de si mesma, distorcidas, completamente distorcidas sobre o que Deus enxerga sobre elas. E eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Eu vou começar com o início de tudo, que foi lá no começo da criação. 5 dias após o início da criação, o Criador do universo não ficou completamente satisfeito. Sim, nos 5 primeiros dias, quando o sol se pôs, ele disse, ficou bom. Mas teve um dia que alguma coisa faltou. Faltava alguma coisa, faltava alguém. O palco foi montado para o 6º ato. As cortinas se levantaram, tudo precisava estar perfeito para o grande finale de Deus. Os anjos reuniram-se ao ouvir Deus anunciar a última cena do grande drama intitulado No Princípio. Deus começou com um aviso: façamos o homem à nossa imagem. Esse ser será diferente dos demais, com corpo, alma e espírito. O homem terá um relacionamento pessoal e íntimo com o Criador. Será um pouco menor que os anjos e dominará todos os animais, aves e peixes.
O homem será amigo de Deus. Deus ajoelhou-se no chão, pegou um punhado de terra, misturou-se com a saliva e começou a formar a criação mais esplêndida já concebida até hoje. Com as pontas dos dedos, Deus modelou as partes internas do homem, vasos capilares, terminações nervosas, células cerebrais, folículos capilares, cílios, papilas gustativas. Com muito cuidado e determinação, o artista criou uma obra-prima divina. E enquanto a forma sem vida estava deitada diante da plateia celestial, Deus colocou a boca em suas narinas e soprou vida em seus pulmões. O coração do homem começou a bater, os pulmões começaram a expandir-se e a cortina começou a descer sobre o palco. Era o 6º dia da criação. Espere, o Criador disse. Minha obra-prima ainda não chegou ao fim. Não é bom que o homem esteja só. Vou criar uma auxiliadora apropriada para ele. Uma companheira igual a ele, mas muito diferente também. E assim Deus, o nós, os 3 em 1, começou a modelar o grande finale, a mulher. A serpente sabia que Adão e Eva não aceitariam uma mentira tão evidente a respeito de Deus. Entrou sorrateiramente no jardim, empunhando uma verdade desvirtuada. Começou a investida provocando dúvida em Eva. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores desse jardim? Satanás sabia exatamente o que Deus havia dito, mas ele queria simplesmente confundir a Eva. Ele entrou, seduziu ela, colocando dúvidas em sua cabeça, disse para ela que não, na verdade, se ela comesse aquele fruto, ela não ia morrer. Não, na verdade, Deus tinha omitido informações dela. É que se ela comesse daquele fruto, ela seria como Deus. Ela poderia guiar a sua própria vida, saberia todas as coisas. E isso tentou Eva, porque ela pensou, será mesmo que ele omitiu, que ele não contou toda a verdade pra gente? Será mesmo que é isso? E cada mentira dele brotava a ideia de que a felicidade estava no alcance de todos. Porque a gente já sabe do final dessa história. A Eva comeu o fruto. E ela também deu ao seu marido, que também comeu. Depois disso, ambos fugiram de Deus, se esconderam de Deus, né? Porque o pecado entrou naquele momento, né? E Deus os expulsou do paraíso, os expulsou, mas o pior de todas as consequências foi a separação do homem com Deus, a separação de Deus. E desde então, todos nós que nascemos de Adão e Eva, a gente já nasce no mundo de pecado, já nasce em pecados, né? Cada mentira que ele brota na nossa cabeça é a ideia de que a felicidade está ao alcance de todo mundo. Satanás quer que você acredite que Deus está omitindo informações de você. Ele diz para você que você pode ser igual a Deus, que você pode ser o seu próprio Deus. Em vez dele nos instruir a ser agradecidos pelo que temos, ele aponta para o que não possuímos. A Eva tinha todas as árvores daquele jardim, mas Satanás fez com que ela acreditasse que a única coisa que ela não poderia ter seria o que de fato a faria feliz. Satanás contou uma mentira e ela aceitou essa mentira. Ela tinha todo um banquete à disposição dela, mas ela acreditou que aquela única árvore que ela não poderia comer é a que de fato faria ela feliz. Deus fez questão de registrar essa história para que a gente aprenda com o erro de Eva, para que quando Satanás vir até nós nos tentar, a gente reaja, a gente esteja preparado para lidar com as mentiras de Satanás sobre nós, com as mentiras de Satanás sobre Deus. Porque ele continua contando as mentiras a respeito da criação, do fruto proibido.
porque o objetivo dele ainda é o mesmo: roubar, matar e destruir. Continua sendo o mesmo. Precisamos estudar as táticas do inimigo, assim como os exércitos estudam as táticas dos seus adversários. Precisamos estar preparados. Precisei trocar de celular que o meu acabou a bateria. Só para continuar, então. A gente precisa ter um plano de batalha igual os exércitos têm contra os inimigos, contra os adversários. A gente precisa estar preparado. E na Bíblia a gente encontra um plano de batalha que Deus deixou para nós de Gênesis a Apocalipse. Ele nos mostra como o inimigo age e o que ele age. O que ele faz e como ele faz. O Senhor deixou para nós um plano de batalha, onde a gente encontra e a gente descobre quem é Satanás, descobre as intenções dele e a partir daí a gente começa a se preparar para a jogada dele, para as armadilhas que ele faz contra a nossa vida. Só que a boa notícia é que a batalha já foi vencida, lá na cruz. Jesus veio para destruir as obras do diabo e as destruiu. Ele já foi derrotado, ele não tem poder sobre a nossa vida. Satanás foi derrotado. E cabe a nós conhecer a verdade, acreditar na verdade e andar a verdade acerca de Jesus sobre nós, sobre o que ele fez na cruz por nós. E falando sobre essas verdades, eu gostaria de contar uma história para vocês. Eu vou ilustrá-la aqui. Que é assim, ó. Aqui nós temos uma luva branca, né? Essa luva branca pode fazer alguma coisa? Não, né? Ela não pode fazer nada. Mas e se eu colocar a minha mão dentro dessa luva branca? Agora, a gente pode fazer muitas coisas. Eu posso cozinhar alguma coisa, eu posso tocar alguma coisa, eu posso passar em alguma coisa, posso fazer muitas coisas com a luva. Agora, porém, vocês podem dizer que, na verdade, não é a luva, e sim o que está dentro da luva, que é a minha mão. Se eu tirar a luva e colocar ela perto da minha mão, ela pode fazer alguma coisa? Não. É preciso que essa luva tenha algo dentro dela, como as mãos, né? Que foi feito para isso, para que ela possa ter alguma utilidade, ela possa fazer algo. A verdade é que a gente é como luvas e as nossas mãos é o Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo esteja dentro de nós para que a gente possa ser completo, para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui, para que a gente possa cumprir a missão da criação de Deus, a missão de Deus para nossas vidas. A gente precisa que o Espírito Santo esteja agindo em nós, para que a gente tenha vida. E eu gostaria de dizer algumas verdades de Deus sobre nós. Cada um dos pontos que eu vou pontuar aqui agora, que eu vou dizer, tem a referência bíblica e depois eu vou colocá-la em cima do vídeo, né? No título do vídeo eu coloco cada uma e a sua referência bíblica, porque é importante que a gente medite nesses versículos, repita eles para nós mesmas. São verdades do Senhor para nossa vida. E são essas: você é filha de Deus. Você foi completamente justificada. Está livre da condenação, tem a mente de Cristo, tornou-se justiça de Deus, foi abençoada com bênçãos espirituais, é justa e santa, foi redimida e perdoada de todos os seus pecados. É o lugar onde Cristo habita, ele vive em você. É plena em Cristo, é escolhida de Deus, santa e amada. Recebeu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É participante da natureza divina. Essas são algumas verdades de Deus sobre nós. São verdades que Ele diz a nosso respeito. É elas que a gente deve introduzir na nossa vida, substituindo as mentiras que Satanás tem contado ao longo desses anos.
Então eu vou deixar a referência e é bom que a gente medite nesses versículos e repita eles para nós mesmas, quantas vezes forem necessárias. Que a gente tenha notado, porque toda vez que Satanás vir querer colocar aquela mentira que ele vem alimentando ao longo da sua vida, muitas vezes, que a gente reaja com a verdade de Deus na nossa vida, porque essa é a verdade de Deus sobre você, mulher, sobre você, querida. Você é amada por Deus. O Espírito Santo habita em você. Medite nesses versículos então, meninas, porque nós somos mais que dignas de graça aquele que trabalha e intercede por meio de nós. É isso, meninas. Essa palavra que eu trouxe para nós falou muito ao meu coração e eu achei extremamente necessário transferir essas verdades para nós. Mais uma vez eu digo que é baseado, por isso que eu olhei várias vezes aqui, que eu tinha anotado algumas coisas, é completamente baseado no livro. Eu acho muito válido quem puder adquirir esse livro. É muito importante e são verdades de Deus sobre nós. Verdade que o Senhor diz sobre nós e é o que realmente importa, porque Satanás não tem poder sobre a nossa vida. A nossa vida é de Jesus. Satanás já foi vencido, essa batalha ele já perdeu. É isso, meninas. Tenham um bom dia, uma boa tarde. Fiquem com Deus, ó. Espero que tenha falado ao coração de vocês, assim como Deus comunicou ao meu.